Para você compreender aquilo que você está captando, você precisa pensar, você precisa usar da sua mente, do seu raciocínio, para compreender o que foi aquilo que você captou. Então existe uma interpretação aí. Uma interpretação, seja dos fenômenos, ou seja, aquilo que eu vi é o que eu vi, aquilo que eu vi que é vermelho, de fato é vermelho, ou para mim lembra mais um laranja. Aquilo que eu vi era um rosto humano ou era só uma imagem abstrata? Então a gente vai fazer interpretações sobre o que é isso que a gente está vendo. Além disso, fora a questão mais factual do fenômeno, ou seja, daquilo que se apresentou para você, também tem uma questão das emoções. As emoções, aquilo que, como você estava se sentindo naquele momento. E isso vai também influenciar no que você viu. Como que as suas funções mentais superiores captaram aquilo de acordo com a emoção que você estava sentindo naquele momento. Vamos pensar uma pessoa que estava estressada. Como que ela capta um barulho agudo, um barulho que incomoda? Uma pessoa estressada, ela vai se incomodar demais, muito mais do que se fosse uma pessoa que não está estressada, uma pessoa que tá tudo bem, que não tem questões com estresse. O que mais que a gente pode pensar? Com relação à figura e o fundo. Já pensaram que em todo o quadro, ou toda imagem que você vê, tem uma figura que é aquilo que fica na frente, né? Tipo, uma coisa que fica na frente. E o fundo, que é o que está atrás. O que está atrás? O cenário. O cenário, o que é o cenário? Prateleiras, objetos. Então você foca na figura, mas o fundo também existe. A partir do momento que você percebe que o fundo existe, onde você vai ter mais concentração? No que está aparecendo aqui ou o que está aparecendo atrás, no fundo? E outra coisa, duas pessoas diferentes. Uma pode olhar para mim como fundo e a outra como figura. Então, se você está me olhando aqui, você está me vendo como figura. Uma pessoa que estiver olhando para mim de lado, nessa posição, talvez ela me veja como fundo e a figura seja um outro objeto, uma outra coisa. Se você está dirigindo o seu próprio carro, o que você está vendo na frente do seu vidro, aquilo é a figura. Se um outro carro vem por você, ele bate no seu carro, você possivelmente você não era figura para ele, você era fundo, e por isso que ele não percebeu que você estava ali. E aí acabou acontecendo a colisão. Então, diferentes formas de ver vão definir esse tipo de situação. E aí, na hora de fazer algum tipo de depoimento e tal, cada um vai dizer a sua forma de ver, porque cada um viu de uma forma, cada um viu a sua própria figura, ou melhor dizendo, cada um viu a sua figura à sua maneira. E a memória? A memória, ela também vai ser um fenômeno de interpretação. Porque a memória, na verdade, ela não vai dizer realmente o que aconteceu. Ela vai dizer como você reproduz aquilo que você viu e aquilo que você viu de acordo com o estado emocional e mental de que você estava naquele momento. Conforme a gente conta histórias, a gente vai também mudando elas. A gente vai mudando. Por exemplo, eu conto uma história hoje, e aí, porque foi hoje que eu vivi, e eu acredito que eu entendi o que aconteceu, e eu percebi o que aconteceu. Mas eu também tenho que pensar, para onde que eu estava olhando? O que que eu captei daquilo que eu vi? Bom, eu captei determinadas coisas. Ao passar dos anos, eu vou contando de novo essa mesma história e eu posso começar a florear ela, eu posso começar a dizer que foi um dia fantástico, eu posso começar a aumentar coisas que talvez se eu tivesse uma filmagem, aquilo não foi bem daquela maneira, aquilo pode ter sido um pouco diferente
do que a minha memória está reproduzindo. E ainda que quando eu conto algo, eu não estou só acionando o armazenamento daquela memória, eu também estou acionando a minha linguagem, a minha forma de me expressar. E isso também é um outro processamento da mente, a linguagem. Como eu uso a minha linguagem? Eu estou conversando com vocês agora, eu estou me referindo, emitindo uma mensagem para vocês. Como que eu vou fazer isso? No caso aqui eu estou conversando com uma câmera. E a câmera, como que eu converso com a câmera? É igual quando eu converso com a pessoa de fato na minha frente? Isso muda. Quando eu converso com alunos, quando eu converso com colegas, quando eu converso com professores, enfim, cada pessoa que eu for conversar, eu posso também fazer uma adaptação da minha linguagem, eu posso mudar os termos que eu uso, eu posso mudar a forma como eu me dirijo às pessoas. E aí, fazer esse tipo de adaptação também vai variar muito o fato ou o fenômeno, aquilo que aconteceu. Então, como eu estou num momento mais formal, eu posso contar algo de uma maneira também mais formal e eu posso até diminuir algumas coisas que na hora eu me senti muito mal, na hora eu me senti muito bravo. E agora não, agora eu estou dizendo para você que foi tudo bem, que foi tudo tranquilo, que nada, nem foi tão, nem fiquei muito bravo, não. Eu posso diminuir. E aí, por eu ter feito isso, essa maneira nova de dizer a mesma coisa, eu posso também ir mudando a forma como eu entendo aquela situação. Porque ao conversar com você sobre isso, eu também vou reinterpretando aquilo que eu vivi. E aí eu posso passar todas as outras vezes que eu for contar essa história vai começar a ficar mais diferente, vai começar a ficar nova. Então, o fato, quando aconteceu o fato, eu estava concentrado em algo. Esse algo que eu me concentrei era ruim, eu não gostei daquilo que aconteceu, e aí eu comecei a contar isso para as pessoas. E aí as pessoas começaram a dar feedbacks sobre o que eu disse, e aí também as pessoas eu mesmo comecei a adaptar a forma de contar de acordo com as pessoas. Resultado, eu fui modificando todos aqueles sentimentos que eu tinha dentro de mim com relação a esse fato, a esse acontecimento, e agora eu já acho mais tranquilo, nem foi tão difícil assim, nem foi tão ruim. Então é um fenômeno importante também, saber reviver, ainda bem que a memória não é uma memória fotográfica. Inclusive existem doenças de pessoas que captam as coisas de uma maneira que a memória não consegue dispersar. Ela fica presa naquele ato, naquela memória, porque a forma dela de captar as coisas é muito intensa. E aí ela sofre, principalmente porque ela consegue muito bem captar o primeiro momento. Então, por exemplo, ela te viu pela primeira vez hoje. Daqui 10 anos ela te vê de novo, mas ela não te reconhece mais, porque tá fixo na memória dela aquele primeiro momento que ela te viu. Ela nunca mais vai esquecer de como você era há 10 anos atrás. Ela vai lembrar perfeitamente o dia que ela te viu, a roupa que você estava utilizando, mas ela não vai saber mais quem você é. Então esse tipo também de disfunção no cérebro e no funcionamento dele também acontece. Bom, agora esse foi um vídeo mais para introduzir vocês ao tema e que vocês possam também me perguntar, me tirar as dúvidas que vocês têm sobre esses assuntos. Os detalhes já estão bem descritos lá na literatura que foi disponibilizada. E, aliás, antes de finalizar, eu quero conversar com vocês sobre as emoções básicas. Inclusive, eu quero já deixar também uma dica de filme para vocês assistirem nesses próximos dias. O filme chama-se Divertidamente. Em inglês é Inside Out, que conta a história da Riley, que é uma menina, uma criança de em torno de uns 8 anos, e dentro da cabeça delas tem as emoções.
E quais são as emoções básicas? No filme mostra, e esse filme é baseado em ciência, ele é baseado em pesquisa. Então, as emoções básicas são felicidade, a tristeza, a repulsa, que no caso seria o nojo, o medo e a raiva. Então são 5: felicidade, tristeza, repulsa ou nojo, medo e raiva. Segundo as pesquisas, são as emoções que todo mundo tem, ou seja, todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas. O ser humano vai ter esse tipo